Olá, querido concurseiro, querida concurseira, você que ainda não é concurseiro, mas que veio procurar esse vídeo aqui pensando em prestar este concurso. Vamos falar do Ministério Público da União, o MPU. Então temos aí previsão de concurso para este ano. Nós ainda não sabemos se teremos um ou dois editais do MPU esse ano. Veja, a possibilidade de termos um edital já agora no início do ano de 2024 para o cargo de polícia, do Ministério Público, então a polícia institucional, e temos aí a previsão para os cargos de técnico administrativo e de analista, Vamos falar então sobre todas essas possibilidades, lembrando então que a previsão já é para o primeiro semestre aí desse primeiro edital, ok? Vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre as matérias que você precisa estudar para se preparar para esse concurso. Você sabe que hoje em dia não dá mais para estudar apenas quando o edital é publicado. Então a gente precisa se antecipar. Mas como que a gente faz para estudar, para um edital que ainda não está publicado? Então nós vamos nos basear aí nos editais anteriores, ok? Então é isso que a gente vai ver. Nós vamos fazer uma análise aqui de editais anteriores, quais são as matérias mais reincidentes e como você pode já se preparar para essas provas do Ministério Público da União. Tudo bem? Mas antes de falar das matérias, eu vou passar rapidinho aqui para você o status, como estamos em relação a esse concurso e qual é a remuneração desse concurso, até para que você possa analisar se é esse concurso mesmo que você vai investir aí o seu tempo. Vamos lá? Então, Ministério Público da União, o concurso já está autorizado, a comissão já está formada desde junho de 2023, Já tem uma portaria de 2023 que regulamenta a carreira policial. Sim, nós estamos na expectativa já desse primeiro semestre de termos esse concurso para a carreira policial do Ministério Público. Então, você que faz concursos ligados à área da segurança pública, um cargo aí bem interessante para que você possa analisar e se preparar. Nós já tivemos alguns concursos similares na Justiça, Nós temos na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, nós temos aí a Polícia, judicial, a Polícia também institucional dentro desses órgãos. Então, por exemplo, tivemos o TRF3 há pouco tempo atrás e tivemos esse cargo, Então, o edital da parte específica do TRF3 é aí uma boa dica, um bom começo para que a gente possa estudar para esse cargo. Veja, é um cargo novo no Ministério Público. Então, em relação à polícia institucional, a gente ainda não tem o edital anterior, mas nós vamos nos basear o quê? Nos editais de técnicos do Ministério Público de outras áreas e na parte específica de segurança institucional dos tribunais federais, ok? Essa é a dica. Bom, então a gente já tem aí comissão formada, já estamos no momento de escolha da banca. Então, nos próximos dias teremos aí novidades sobre a escolha da banca. Tradicionalmente, o Ministério Público tem aí contratado a CESP para fazer os seus certames. Então, os últimos 6, 7 certames do Ministério Público foram aí organizados pela banca CESP, ok? Então, estamos nesse momento aguardando a escolha da banca e logo em seguida o cronograma do concurso. Bom, o analista e técnico, que são os dois cargos que nós temos hoje, dentro do quadro do Ministério Público. Então, só para que você tenha uma noção de remuneração, não é muito diferente dos técnicos e analistas da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, do próprio, da própria Justiça Eleitoral, que teremos aí concurso daqui a pouquinho também. Então, é muito similar. O analista no início de carreira, 13.994, quer dizer, 14 mil no início de carreira, mais vários benefícios, chegando aí aproximadamente 18 mil no início e no final de carreira 25 mil com os benefícios. Para técnico, o técnico já no início de carreira, aproximadamente 12 mil, já na primeira, na primeira remuneração, e no final de carreira, aproximadamente 17 mil. Quais são os benefícios, que são somados aqui? Veja, alguns cargos, inclusive o cargo da polícia institucional,
Aí algo muito interessante desse cargo da polícia, ele é um cargo de técnico, então ele vai ter a remuneração do técnico, que pode chegar aí, né, logo no início a 12 mil, mas vai ser um pouco mais. Por quê? Porque no caso da polícia institucional, nós temos aí a possibilidade da chamada GAS, que é uma gratificação. Essa gratificação é de 35%, né, sobre aí os vencimentos. Então, veja, esse cargo realmente da polícia institucional é um cargo aí que promete aí muitas vantagens, né? Bom, essa é a remuneração. Os benefícios que nós falamos que podem ser somados aí para essa remuneração: auxílio alimentação, que teve recente aumento, auxílio transporte, assistência pré-escolar, auxílio saúde, adicional de qualificação, né? Para quem tem doutorado é 12,5, tá, gente? 12,5, mestrado 10, especialização 7,5. Então, temos aí programas de pontos, plano médico próprio, então vários benefícios, né? E que somados aí vão chegar num inicial para técnico de 12 mil e para analista, né, já de início aí 18 mil, mais ou menos, somados os benefícios. Lógico que isso, né, aí a remuneração bruta, tem os descontos também, certo? Bom, caminhando um pouquinho, vamos falar sobre as matérias, então, né, para cada cargo. Atualmente, nós temos, então, 2 cargos, o cargo de analista e o cargo de técnico, ambos exigem hoje nível superior, tá? Então, a formação hoje para o Ministério da União é nível superior. O técnico administrativo e o analista administrativo exigem superior em qualquer área mesmo. Já os analistas de áreas específicas, porque nós temos o analista administrativo, né, superior em qualquer área, mas tem analistas de áreas específicas. Então, por exemplo, o analista processual, o analista jurídico, que tem que ter a formação em direito, o analista da área de manutenção, que deve ter aí formação em engenharia civil, engenharia elétrica, arquitetura, né, área contábil. Então, temos as especialidades. Essas especialidades, né, elas estão especialmente na capital federal, né, e nas capitais do Brasil, a gente encontra analistas aí nas especialidades devidas. Mas o maior número de cargos, sem dúvida, é do técnico administrativo. Então, o maior número de nomeações, né, bem distante aí do segundo lugar, é de técnico administrativo. Em segundo lugar, nós temos o analista jurídico, né, aquele formado na área de direito. São os 2 cargos que mais nomeiam no Ministério Público da União. Para se preparar para esses cargos, veja, tendo como base o último concurso, se nós esperarmos a publicação do edital, veja, o último concurso para técnico administrativo e analista com especialidade em direito, né, ele teve a publicação aí do seu edital e depois, logo em seguida, olha, praticamente aí nós tivemos, né, 2 meses de diferença entre a publicação do edital e a prova. Então, 2 meses, 60 e poucos dias, gente, é um tempo muito curto, né, para que a gente se prepare. Por isso, comece já. E a gente vai começar já como? Né? Não tem o edital, o que a gente faz? Olha o edital passado. No edital passado, nós tivemos, para analistas, nós tivemos uma prova de conhecimentos básicos com 50 questões e conhecimentos específicos 70 questões, mais uma prova discursiva. Então, para analista, são 120 questões objetivas. A prova anterior foi certo ou errado, né? CESP, então 120 questões, 50 de conhecimentos básicos, 70 de conhecimentos específicos. E tivemos aí a prova discursiva, que foi sobre um tema, né, de legislação aplicada ao MPU. Então, outro ponto, historicamente, as provas dissertativas, elas trazem como temas relacionados à realidade do próprio órgão. Então, são temas normalmente retirados da matéria, né, do conteúdo programático de legislação aplicada ao Ministério Público da União. E para técnico? Para técnico, nós tivemos também 120 questões objetivas, certo ou errado, sendo 50 de conhecimentos básicos e 20 de conhecimentos específicos. Não tivemos aí a redação, a prova discursiva para técnico, certo? Então, somente para analista.
Lembre-se, atualmente técnico também exige ensino superior. Bom, e essas questões? Ok, professora, 120 questões, né? Objetivas, mas de quais matérias? É isso que nós veremos agora. Ah, e um detalhe. No caso da polícia institucional, dos cargos voltados à polícia institucional, além da prova objetiva, né, a gente tem também aí, tradicionalmente, para todos os cargos ligados à segurança institucional, né, o teste de aptidão física. Então, o TAF está aí, né, para todos os cargos que são ligados à área de segurança pública. Então, também, né, muito provavelmente, teremos esse teste de aptidão física para o cargo de polícia institucional. Nós temos um histórico de conteúdo que é cobrado para todos os cargos do MPU. Então, já comece por aí. Se você está pensando em fazer o concurso do Ministério Público da União, gente, é um concurso muito bacana, o ambiente de trabalho é muito bom, né? Eu gosto demais de trabalhar lá. Assim, veja, a função do Ministério Público perante a sociedade é uma função muito bacana, é interessante que até mesmo no estudo para o concurso você vai perceber muito isso. Mas veja, tradicionalmente, nós temos algumas matérias que caem para todos os cargos, e se você quer realmente se preparar para esse concurso, comece por aqui, por essas matérias que aparecem para analista, para técnico, provavelmente para os cargos de polícia institucional. Quais são elas? Vamos lá. As matérias que você tem que priorizar nessa preparação antecipada. Língua portuguesa. Acessibilidade, o estatuto da pessoa com deficiência caiu para todos os cargos no último edital. Ética no serviço público, e quando a gente fala de ética no serviço público, nós estamos falando da parte do regime disciplinar que está lá na Lei 8.112, que é a lei, né, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Esse estatuto aqui, ele aparece para todos os cargos nessa parte de ética, mas depois ele vai aparecer para a maioria dos cargos também em outros tópicos, né, falando sobre provimento, sobre vacância, falando aí sobre penalidades. Então, a Lei 8.112 também aí é um conteúdo aí prioritário para esse estudo. Temos aqui a Lei de Improbidade, o Código de Ética e de Conduta do Ministério Público e a legislação aplicada ao MPU, né, e ao CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público. Essas matérias que estão aqui na sua tela agora, elas são a prioridade máxima para o estudo antecipado, né? Porque no estudo antecipado nós temos que buscar primeiro aquelas matérias que têm mais chance de realmente aparecer no seu edital. E essas matérias têm aparecido, no último edital apareceu para todos os cargos. Quando a gente fala em legislação aplicada ao MPU, é a matéria mais diferente para o concurseiro que já está aí, de repente se preparando para outros concursos, como TSE, já fez TRF, TRT. A grande diferença do MPU para esses outros concursos federais é a matéria de legislação aplicada ao MPU e ao CNMP, que é a parte realmente específica aí do órgão. Dentro dessa matéria, nós vamos encontrar a Lei Complementar 75 de 93, que é a Lei Orgânica do Ministério Público da União, que traz aqui para nós toda a organização administrativa, né, traz as atribuições de cada um dos cargos, né, dos órgãos do MPU. Então, essa lei orgânica é uma lei sempre presente nesses concursos. Além disso, nós temos as disposições sobre o Conselho Nacional do Ministério Público, que nós vamos encontrar na Constituição Federal e que, né, de tempos em tempos, nos concursos também, né, aparecem algumas resoluções, né? No último, ficamos mais realmente no texto constitucional, certo? A Constituição, o texto constitucional é muito importante para aí o concurso do Ministério Público, especialmente aquela parte específica, né, do Ministério Público na Constituição, nós vamos achar aqui também. Além disso, para o técnico do Ministério Público, então veja, vimos agora há pouco as matérias que caem para todos os cargos. Então, não importa, né? Se você vai fazer para analista de uma área específica, se você vai fazer para a polícia do Ministério Público, se você vai fazer para analista na área do direito, essas matérias em comum, português, ética, né, acessibilidade, o estatuto do servidor público, né, e a legislação aplicada ao MPU devem ser aí as nossas prioridades para os próximos dias, porque essas matérias estão em todos os editais. Mas além dessas matérias, o que pode vir?
Para o cargo de técnico administrativo, que é o maior número aí, né, de cargos dentro do quadro do Ministério Público, nós temos aqui o direito administrativo, o direito constitucional, as noções de administração, noções de arquivologia e noções de administração orçamentária, né, financeira e orçamento público, AFO, né, essas matérias, no último edital, né, tivemos uma predominância dessas duas primeiras, direito administrativo e constitucional, muitas questões a respeito dessas matérias, né, e administração, noções de administração também veio pesado. Arquivologia, o edital vai ser conteúdo programático bastante restrito, né? Poucas questões e pouca matéria para ser estudada, né? Nos outros tópicos aqui a gente tem até que um número bom aí de itens para ser estudado. Mas veja, somente essas matérias apareceram no último concurso do técnico administrativo. Vou colocar aqui de novo, né? Então, se você tem a intenção de prestar esse concurso para técnico administrativo, exigindo nível superior em qualquer área, não deixe de estudar direito administrativo, direito constitucional, noções de administração, arquivologia, se você quiser deixar um pouquinho para frente, pode ser também, né? Porque a gente ainda não tem total certeza se ela virá. E a AFO também, né, está aí dentre as matérias cobradas para o técnico administrativo do MPU. Mas né? Se você está estudando para analista, fala assim, não, eu quero, sou formado em Direito, vou fazer para analista do MPU. Para analista do MPU, o rol já é um pouco mais pesado. Vamos lá. Nós temos aí, né, Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Direito Civil, Processo Civil, Direito Penal, Processo Penal Militar e Penal Militar. Aí você fala assim, mas professora, cai Direito do Trabalho, cai penal militar, tudo isso. Por quê? Porque lá no Ministério Público da União, quando nós fazemos o concurso, o Ministério Público da União, ele tem 4 ramos. Ele tem o MPF, o MPT, que é o Ministério Público do Trabalho, o MPM, Ministério Público Militar, e o Ministério Público do Distrito Federal. Então, são 4 ramos. Quando você faz o concurso, você não sabe em qual dos 4 ramos você vai ser nomeado. O analista, ele pode, então, ser nomeado para trabalhar na procuradoria, né, aí do trabalho. Por isso que ele precisa conhecer de direito do trabalho, mas ele pode ser nomeado também para trabalhar no Ministério Público Militar. Por isso essas noções, né, do direito penal militar, do direito processual militar. Pode ser nomeado para trabalhar no MPF. Eu trabalho no MPF. Lá no MPF a gente lida muito com processo penal, direito penal, processo civil, né? Então, por isso esse edital assim, né, tão diversificado para analista com formação em direito. Para analista administrativo, o edital tem sempre vindo muito parecido com o do técnico. Então, a gente sempre costuma dizer que quem se prepara para o técnico administrativo já está se preparando para o analista, né? Então, se você tem aí essa possibilidade, normalmente o concurso dá essa possibilidade de você fazer as 2 provas. Normalmente, para o cargo de técnico, vem a prova em um período e no período contrário, a prova de analista. Então, você poderia prestar para técnico e para analista, na sua área específica, ou então na área de administração, que exige superior em qualquer área. Se você decidir fazer isso, olha, professora, eu vou prestar para técnico e para analista. O meu conselho a você é que primeiro você esgote todo o conteúdo do técnico, porque o conteúdo do técnico ele é base, né, especialmente para aí o concurso de analista administrativo. E aí depois você corre atrás apenas da diferença, ok? Então, quem está pensando em fazer para ambos, comece aí pelo estudo do técnico. Principais matérias, então, que a gente tem que buscar estudar. E aí, né, para todos os cargos, o direito administrativo, o direito constitucional, a legislação aplicada ao MP e a língua portuguesa. Acrescento aqui a questão da ética no serviço público, né, e que vem aí especialmente naquilo que nós pontuamos na Lei 8.112 do processo disciplinar. Então, são matérias que você deve priorizar. Então, se você quer, né, ser aí um servidor do Ministério Público da União, já comece a fazer seu plano de estudo,
já busque essas matérias, língua portuguesa, vá fazendo muitas questões, né? Busque aí questões da banca CESP, porque não sabemos ainda se será CESP, mas foi a última banca examinadora, então a gente sempre tem aí como parâmetro. Então faça o seu plano de estudo, comece a estudar agora, a preparação tem que ser antecipada. Para você que está vindo aí de outras preparações, de Tribunal Regional Federal, de TRTs, até mesmo, né, pessoas que estão aí conciliando o estudo de TSE e MPU, não se esqueça de incluir nos seus estudos a legislação aplicada ao Ministério Público. Bom, nós vamos nos falando por aqui, né? Aqui no canal do Direção, ainda vamos colocar aí vários vídeos sobre dicas de MPU, vamos falar sobre a legislação aplicada, e o que vocês precisarem, estou à disposição também, aqui os contatos, né? Podem também enviar aqui direto para o Direção. E desejo aí a vocês uma excelente jornada. Será um grande prazer tê-los como colegas de trabalho. O Ministério Público da União realmente é um órgão considerado um órgão de vanguarda dentro da administração pública e com certeza você também será muito feliz lá. Bom, te aguardo, hein? Boa jornada para vocês, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!